Bem-vindo ao podcast Autismo e Acolhimento, uma iniciativa da IBAC Brasil com o curso do TEA, Transtorno do Espectro Autista. Durante os nossos episódios, nós vamos trazer histórias inspiradoras para criar um mundo mais inclusivo e acolhedor. Bem-vindo ao podcast Autismo e Acolhimento. Eu sou o Márcio, faço parte da equipe da IBAC Brasil e hoje a gente vem apresentar para vocês o autismo como um todo, que faz parte de um projeto da IBAC Brasil do curso de autismo ou de TEA, do transtorno do espectro autista. Comigo está a Juliane. Oi, eu sou a Juliane, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Simone. Ela é mãe de 2 crianças autistas e também tem um marido no espectro. Então ela vai compartilhar um pouquinho com a gente a história dela, umas curiosidades. Fica aqui com a gente para acompanhar. Isso aí. E vamos conhecer um pouquinho então da Simone. Bom dia, Simone. Tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, Juliane. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui abrindo um pouco a minha história, divulgando e quem sabe tá ajudando outras famílias também, né? E vamos lá. Conta um pouquinho de você, o que você faz, de onde você é. Bom, eu sou de Curitiba, sou fisioterapeuta. Atualmente eu sou mãe em tempo integral. E como a gente começou a nossa conversa aqui, a Juliana até falou que você é mãe e também esposa de pessoas com TEA que se enquadram no espectro. Conta um Exatamente. pouquinho pra gente o começo dessa história, como que os primeiros sinais que você acabou descobrindo nos filhos. Então, eu tenho 2 filhos. Qual a idade deles? Conta pra gente. A Manuela tem 12 anos e o Aham. Matias tem 9 anos. Aham. Quem me chamou a atenção primeiro foi o Matias, o Uhum. segundo, de 9 anos. Ele era mais hiperativo, ele era mais agitado, tinha mais características Uhum. e o diagnóstico que veio primeiro foi de TDAH e TOD, Aham. né? Então a gente ficou muito tempo focado nesse diagnóstico de TDAH e TOD. Uhum. Tratamos muito tempo esses diagnósticos Ele em fazia si. acompanhamento médico com quais Acompanhamento médico. profissionais? Acompanhamento médico com neuropediatra. Aham. Mas isso já foi quando ele já tinha já uns 5 aninhos que foi diagnosticado. Uhum. E antes disso, vamos lá então. Na tua gravidez, você teve algum sintoma, alguma coisa diferente, algo que chamou sua atenção? Foi tranquila? Como que foi? As 2 gestações planejadas, Uhum. as 2 gestações tranquilas, sem nenhuma intercorrência, Uhum. parto tranquilo também. Entrei em processo de parto normal, É. acabou sendo cesárea, mas porque não evoluiu como deveria evoluir, Aham. mas para não mas Mas para tinha que nascer, né? exato, Então o médico acabou optando por uma cesárea, é para isso? que não tivesse Aham. nenhum contratempo com a mãe, com os Uhum. bebês, né. Sim. Mas os 2 não ficaram em UTI, os 2 já vieram para o quarto comigo, Ah, foi tudo tranquilo então tranquilo. esse comecinho. Tivemos altas juntos e não tivemos nenhum contratempo, nada que justificasse. Aham. Eles foram pra casa, foram crescendo. Algum sinal começou a aparecer, assim, quando eles eram bebezinhos? Algum, transtorno de sono, alguma dificuldade de alimentação? Teve alguma coisa assim ou não? Eu percebia no Matias, como eu te falei, uma certa hiperatividade, mas para Uhum. mim era questão de ser segundo filho, ser menino. Uhum. Era eu não prestava atenção nos detalhes. Aham.
Hoje, olhando, né, fotos, essas coisas, eu vejo que ele empilhava carrinhos. Aham. Pra mim, eu achava bonitinho ele enfileirar Enfileirar carrinho. carrinhos. Eh, eu chamava ele, ele não me respondia. Uhum. Deixa eu aproveitar então e te perguntar, você comentou comigo que, vocês fizeram alguns acompanhamentos com ele, né, com fono, e numa dessas consultas apareceu, né, que ele tinha uma dificuldade auditiva, não foi? Então, vamos lá, vamos desde o início. Eh, o Matias, ele apresentava dificuldades e eu procurava profissionais daquela dificuldade. Por Uhum, exemplo, ele desfraldou durante o dia rapidamente, uhum, durante a noite, não. Ele usou uhum, fralda até os 6 anos e até hoje ele faz tratamento para enurese noturna. uhum, Então, nós fizemos acompanhamento com nefrologista, uhum, fizemos fisioterapia uhum, pélvica. Essa foi uma situação. uhum, Ele andava na ponta do pé, uhum, corria, fazia entorse, fez fraturas. Eu fazia acompanhamento com ortopedista, fizemos também botox, intensivão de fisioterapia, eh, pilates, conseguimos fazer com que ele encostasse o calcanhar no chão. olha que interessante. Então a gente ia acompanhando com diversos profissionais. E Uhum, isso qual a idade que ele tinha aproximadamente? O do xixi foi o xixi e o neuro foram início de 2019, mais ou menos. E daí a gente vem tratando desde então. O ortopedista já foi, eh, agosto, setembro de 2021 que Então, praticamente começou ali por mais ou menos uns 6 aninhos, por ali, né? exato, que daí ele começou a ser criança mesmo, Uhum, brincar e uhum. foi aí que começou a eles aquela fase do desenvolvimento, vai mente, correr. Sim. exato, Por acaso ele começou a escola nesse período também ou não? exato, Ah, foi quando então. voltou da Aham, pandemia, né, então, eh, e se machucava sozinha, ninguém batia, ninguém empurrava, nada, uhum. é pela instabilidade Do do pezinho. pezinho. Aham. E daí teve alguém que chegou pra você e falou assim: "Olha, talvez ele tenha se enquadre dentro do espectro". Como que foi isso? Como que foi esse toque? Quem que veio falar pra Lá você? no início, lá no início, antes de tudo, em 2019, no início de 2019, a professora que já vinha acompanhando ele, que veio em desde o maternal, ela veio acompanhando as turminhas, ela vinha avançando com as turminhas. Então, ela falou assim: "É o seguinte, eu acho que ele deve ter alguma coisa relacionada ao TDAH. Ele é extremamente inteligente, eu começo a explicar, ele já deduz, ele já realiza atividade, então ele termina muito rápido, só que, como ele termina rápido, daí ele fica com tempo ocioso e nesse tempo ocioso ele fica agitando a turminha. Quando eu olho, cadê o Matias? Ele tá embaixo da cadeira. Quando eu olho, cadê o Matias? Ele tá atrás de um amiguinho. Quando eu olho, cadê o Matias? Ele tá batucando, Hum. ele tá batendo perna, ele tá batendo a mão, ele tá mastigando alguma coisa. Já trazia sinais do TDAH É do mesmo. TDAH. Ele é muito ansioso também, né.
Então, foi aí que nós fomos atrás. Em casa, ele ele tinha um sinal característico que ele o desafiador opositor, O famoso Todd. o Todd. Quem sofria mais era a irmã mais velha. Nós também, né? Eu e o pai éramos todos arranhados, mordidos, porque se a gente falasse não, Ele entrava em ele crise. avançava na gente mesmo. Ele vinha pra cima, arranhava, mordia. Mas a irmã mais velha, tadinha, é a que mais sofria. Teve uma situação específica que eu estava do lado de fora da janela e eu ouvi ela falando: Nossa, desse jeito eu vou ficar careca. E ela com um tufo de cabelo na mão, porque ele Nossa. tinha acabado de arrancar. E ela não me contava, porque ela queria protegê-lo. Porque ela sabia que eu ia Nossa. brigar com ele. Uhum. Então, foi aí que a gente levou para neuro Uhum. e ela diagnosticou como TDAH e E TOD. Todd. Aham. Então, por muito tempo, a gente ficou tratando apenas esses 2 diagnósticos, TDAH e TOD. Fomos modificando as medicações até a gente ter uma boa resposta, né? O Uhum. TOD a gente praticamente não tem mais sinais do TOD hoje em dia. E com a risperidona ele respondeu muito bem ao TDAH e ele deu uma acalmada boa. Porém, daí tinha os outros sinais, né? Uhum. Então, eu chamava ele não me ouvia. Uhum. Eu chamava, ele não me ouvia, daí eu falava: "Tem alguma coisa estranha". Daí eu levava no oftalmo. A gente fez exames de audiometria. Notorrino. E Notorrino. Que você levou ele no Isso, otorrino. levei no otorrino, Aham. fizemos, exames de audiometria Uhum. e, anatomicamente não tem alteração nenhuma. Uhum. Fizemos foi diagnosticado, eh Amidalite? Não, Desvio de desvio septo. de septo e amígdalas Aham. aumentadas. Fizemos Aham. cirurgias. Também Aham. porque ele tinha muita infecção. Adenoide. Exato. Uhum. Uhum. Mas a questão da audição ficou para lá, Uhum. né? Fui procurando uma coisa, encontrei outra e ficou para lá. Uhum. Talvez por ele ser muito pequeno, né? Uhum. Fizemos o Bera, tudo, não teve alteração, mas tudo Uhum. bem, né? Fui procurar, mas ele falava também erradinho. Fizemos Uhum. a cirurgia do freio da Do freio de língua. língua Uhum. e, e iniciamos fono. Ah, por conta do TDAH e TOD, começou também a psicóloga com terapia comportamental, terapia agora me fugi. Ocupacional? Terapia ocupacional? Não, é Não. terapia comport eh, comportamental, alguma coisa assim. Mas é da área da psicologia, trabalhando a parte do comportamento dele mesmo, né. Uhum. Então eu trabalhava eu Até ati então não tinha nada relacionado ao autismo, era só não. tratando o TDAH, o TOD, nessas limitaçõezinhas ele de fala, com a fono, mas nada que indicava o autismo, e São assim foi, pequenas né. Não. comorbidades que ninguém chegou a somar isso e falar: "Olha, talvez seja". Exatamente, Uhum. exatamente. E muito menos eu, muito Uhum. menos eu. Eu Uhum. eu via as necessidades, eu trabalhava isoladamente. Uhum. Eu ia atrás, mas isoladamente. A gente Uhum. fazia terapias, ele fazia várias terapias, mas nada voltado para o autismo,
nada voltado para a terapia ABA, que é Uhum. específica para o autismo Sim. também, né. E assim eu fui levando. Conforme ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, foram Uhum. surgindo mais características e eu fui jogando sempre nas costas do TDAH, Uhum. sempre nas costas do TDAH. Até que a gente se mudou para o Maranhão. Chegando no Maranhão Isso tudo aconteceu aqui em Curitiba, quando aqui vocês em moravam Curitiba, aqui, isso. tiveram que se mudar para o Daí Maranhão na devido ao trabalho do seu esposo. Exatamente. Em junho de 2021, a gente se mudou para o Maranhão. Chegando lá, a vacina já lá a vacina já estava bem mais Era a época avançada. da pandemia ainda, né? Exato, lá já a Uhum. vacina já estava bem mais avançada, as escolas já tinham voltado, já estava bem mais avançado do que aqui no sul. Aham. Eu já cheguei lá já tomando a vacina aqui, os meus familiares e amigos demoraram ainda para tomar a vacina. Não sei Uhum. explicar o porquê, mas chegando lá, as crianças já tiveram oportunidade de vivenciar a infância novamente. O que Uhum. aqui eles Legal. o que aqui a pandemia roubou deles, lá eles tiveram a liberdade novamente. Então aqui eles chegaram a ir pra escola, né, é um período que essa professora até fez essa intervenção com vocês, e aí eles ficaram no período da pandemia em casa, né? Então, aqui o Matias em si, ele foi para a escola no período, aquele período pré-alfabetização, que Aham, do é do maternal maternal. e pré. Aham. Ele fez 1 mês de primeiro ano. Então, Nossa. a alfabetização dele mesmo foi em Uhum. casa comigo. Entendi. Eu pergunto porque, geralmente um professor, né, que tá ali no convívio todo dia com a criança consegue, saber a dificuldade, Uhum, perceber alguns sinais, por isso que eu perguntei. Então ele só foi mesmo frequentar uhum. a escola regular lá no Maranhão? E o meu azar aqui É. ainda, que ele estudava em escola municipal aqui. Aham. E as aulas eram gravadas no YouTube. No As escolas particulares uhum. tinha a interação com o professor, né. Uhum. Uma videoaula, Era coisa uma assim? videoaula Era uma interativa, outra era estrutura, uma né. outra Uhum. estrutura. E nas municipais eram gravadas no YouTube, então a gente só Uhum. assistia as aulas. A Sim. professora falava assim: "Quanto que dá 2 mais 2?" E Uhum. esperava que algum aluno respondesse do lado de lá, né. Sim. Eu ficava do lado dele, forçando ele a Aham. estudar, a prestar atenção, eu que cobrava ele, eu que Uhum. fiz a alfabetização mesmo dele, né. Uhum. Então, talvez se fosse numa escola particular, talvez também teria essa outra visão da professora do lado de lá também, Sim. acompanhando e percebendo também, né. Uhum. Mas Entendi. por esse motivo Não, também não foi. Aí vocês chegaram lá no Maranhão, ele foi para o primeiro ano? não, não, Não? chegando numa a gente passou 2 anos em pandemia aqui, Ah, né. sim. Então foi primeiro e segundo ano aqui. A gente chegou lá, ele foi 2021. Eu acho, se eu não me engano, a gente chegou na metade do segundo ano lá, se eu não me Aham. engano. É junho, né, você Eu comentou, e acho que aí foi pega. metade do segundo ano. Uhum. E nós morávamos aqui numa casa, lá Uhum. a gente foi morar num apartamento em condomínio, Hum. então lá tinha crianças, Uhum. então lá a realidade foi outra, né. Aham. Aqui frio, lá calor, Uhum. então a realidade extremamente diferente, né. Uhum. Então lá eles tiveram tinha
espaço para brincar, espaço para correr, tinha crianças para interagir, Aham. tinha escola para socializar novamente, Uhum. aprender a socializar novamente, tinha Sim. professora para É estar esse feedback que tendo aham. exatamente, que eu não tinha, né. Sim. E foi aí que, nessa loucura do corre, corre para lá e para cá e aproveitar o tempo perdido, que ele Uhum. começou a ter os entorses, Ah, do porque pezinho. por muito tempo, eu acredito que na pandemia, por ficar muito tempo em casa, o encurtamento aumentou. Ah, entendi. Ele Sim. ficou encurtamento, o andar na ponta do pé aumentou. Uhum. E daí chegando lá, isso Vocês retomaram a fisioterapia, esses tratamentos que vocês faziam aqui com ele lá? chegando lá de início, até a gente se Ah, sim. organizar, né, até a gente Uhum. se organizar a vida, a prioridade foi colocá-los na escola, daí organizar a rotina, Sim. e nisso já começou a ter os entorses, já começou até começar a procurar novos profissionais, Uhum. e procurar um novo uma nova neuropediatra para estar acompanhando, Uhum. uma pediatra para estar acompanhando, Sim. e começou a surgir daí essas e esses probleminhas. Uhum. Daí foi aí que ele começou a ter os entorses, e Uhum. nessas entorses de repetição ele fez 2 fraturas. Hum. 2 vezes no pé no tornozelo direito e uma no tornozelo esquerdo. Uhum. Precisou ficar imobilizado, precisava ir pra escola, porque ele é grande, e por conta da medicação ele engordou bastante também. Uhum. Então eu já não dava mais conta de carregar no colo, então ele precisou usar cadeira de roda, então a gente Sim. precisava levá-lo de cadeira de roda para a escola. Uhum. Mas foi super Ah, para criança é acolhi uma festa, foi né, ter um acolhido. gesso para assinar, que criança que não quer. Gente, era muito engraçado quando, Hã. ele descia para a parte de baixo do prédio, com a Aham. cadeira de roda, quando eu descia atrás para dar uma olhadinha, ele estava sentado no sofá e as crianças que estavam andando com a cadeira Mas criança é isso, né, é as crianças que estavam interação. andando com a cadeira de roda. Você morava em um apartamento lá em São Luís quando aconteceu isso. O apartamento, enfim, o condomínio tinha estrutura Toda para acessibilidade, aham, acessibilidade? Ah, então. toda acessibilidade, isso não posso reclamar. O apartamento em si, a Uhum. Uhum. cidade, não, Não. a cidade não. Hum. A Foi cidade um desafio então esse período. extremamente. Nossa. Como eu sou fisioterapeuta, Uhum. eh, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu olhei, que me chamou a atenção, foi a falta de acessibilidade mesmo. Eu até falava assim: "Meu Deus, se alguém precisar de uma cadeira de roda aqui nesse lugar não anda", porque eu juro para vocês, a calçada eu Ah, tenho Eu foto, lembro que eu ela tenho colocava fotos, Márcio, no Instagram da calçada para mostrar assim: "Meu senhor, o não, tamanho, a eu altura". sentada em cima da calçada com Caramba! os pés Meu Deus. E daí É. você conseguiu encontrar novos profissionais também para poder acompanhar o sim, Matias? daí a gente foi indo aos pouquinhos e fomos procurando profissionais, né, e fomos caminhando aos pouquinhos. Uhum. Eh, a questão do xixi que eu comentei, Uhum. aqui a gente já tinha conseguido controlar bem e, só tinha ficado o uso de um reloginho
Ai, explica bem essa técnica do reloginho, porque é muito interessante. Para quem está nos ouvindo, pode aplicar em casa também, tentar, né, Uhum, inserir essa sugestão aí uhum. no tratamento. Conta pra gente como é que é. Então, é um reloginho que ele tem alarmes. É um reloginho, se eu não me engano, da marca Cássio. Vendia lá mesmo no espaço que fazia fisioterapia. Ele tinha 5 alarmes. Então, ele fazia o xixi logo que acordava e o xixi antes de dormir. E ao longo do dia, eu programava 5 vezes para apitar, para lembrá-lo de fazer xixi. Então, a cada 2 horas apitava e toda vez que apitava, ele tinha que fazer xixi. Porque eh, ele esquecia, talvez, a sensação de fazer xixi e ia acumulando xixi E durante o acabava tendo as dia, incontinências. e à noite, quando dormia, Hum, relaxava, daí uhum. fazia xixi na cama. E você teve um bom resultado com essa técnica? Ótimo, a gente É, conseguiu receber até a alta, olha que legal. desde que a gente conseguisse manter o reloginho. Sim. Então a gente conseguiu lá no Maranhão manter o reloginho. Então, fora a parte de fisioterapia pélvica e a nefro, os outros a gente foi dando continuidade. Continuei com a psicóloga, continuei com a Era o pediatra? com a com A a fono. fono, todas essas outras que haviam necessidade, menos Uhum. essa, porque com o Pediatra. reloginho estava super funcionando. Inclusive, Uhum. ele já estava com histórico grande, de um tempo grande, sem fazer o xixizinho, né? Uhum. E, porém, daí ele começou a aprender a É desligar? desligar. Desligar. Que esperto. Uhum. Então ele desprogramava o reloginho Ele dele. começou a desprogramar o reloginho, sem eu Uhum. perceber. Aham. E daí acabou perdendo toda a eficiência do E, a, Vixe. dispositivo. e agora a gente está tendo que começar do zero. Uhum. Mas enfim, isso é agora, né? Tô Uhum. Uhum. pulando. Agora. E houve algum episódio de comparação? Então, por exemplo, alguém comenta sobre alguns sintomas ou algumas comorbidades ou sinais e você acaba comparando e pensando assim, nossa, mas o meu filho é assim, a minha filha talvez seja assim. Então, o que que me trouxe em si? O que que me trouxe a realidade? Como eu te falei, ele fez fraturas, né? Como ele estava com entorse de repetição, fraturas, ele estava com muita instabilidade no tornozelo. A ortopedista falou assim: vamos fazer então um botox na panturrilha, fazer fisioterapia. E eu, que por ser fisioterapeuta, falei assim: vou fazer também pilates. Uhum. Vamos fazer vou colocar, acrescentar pilates, né? Uhum. Então a gente fez o botox. Foi ótima experiência, foi cirúrgico, mas Uhum. eu pude entrar com ele no centro cirúrgico até a parte dele ser anestesiado, foi uma experiência ótima, assim, ele não Uhum. ficou traumatizado, eu entrei paramentada, tudo foi bem Nossa, que legal. legal. Na hora que ele acordou, eu estava do lado dele lá, eu Uhum. ainda estava paramentada, fiquei aguardando, foi bem Sim, legal. Porque eu estava extremamente preocupada como que seria, né, sim. o a parte dele estar no meio de gente estranha, num ambiente estranho, ele ia ficar nervoso É, para o mim. hospital, ele é um ambiente É, que é traumático, né? exatamente.
para mim eu não sabia, para mim não era a palavra entrar em crise, para mim ele ia estar nervoso, eu ia ficar nervoso, né, Uhum. mas era o entrar em crise que eu já Sim. estava prevendo. Mas fizemos, o procedimento foi ótimo Uhum. e iniciamos, um intensivão de terapia. Eu fazia também Eu, mãe, fazia também o pilates no momento à parte, Uhum. porque eu fazia com eles acompanhando, né, sob orientação, Uhum. a profissional orientava e eu ficava junto com eles acompanhando, e num outro momento eu fazia para minha Uhum. saúde. E nesse momento que eu fazia para mim, para minha saúde, às vezes a gente conversava sobre o quadro dele, para não conversar na frente dele, Uhum. Ah, porque sim. ele pegava algumas coisas. Uhum. E nessa situação, num certo dia, um senhor, que eu não me recordo nem o nome, nunca tinha visto Uhum. ele escutando nossa conversa, e ele, digamos assim, se intrometeu na conversa, Aham. Quis participar. quis participar. E ele falou assim: "Será que seu filho não tem autismo?" E eu falei: Como assim?" Nossa, ele nem imaginou o impacto que essa pergunta teria na nossa história, né. Exato. E foi ali que ele Hoje te fez abrir os olhos? Foi ali que deu o hoje estalo pra hoje eu você? falo que ele é um anjo, foi um anjo Aham, que cruzou meu caminho, porque depois nunca mais encontrei ele na vida. aham. E como que foi depois dessa pergunta? Ele te colocou a pulguinha atrás da orelha, e Não, aí? na hora eu já enchi ele de perguntas, porque eu Aham, falei: "Como assim?" Daí ele viu que eu já fiquei, né, sim. porque para mim É que talvez ele não tivesse, ele não pudesse imaginar que esse tipo de pergunta causasse um impacto nesse sentido, né. Uhum, exato. Daí ele já começou a se justificar, porque ele falou assim: "Não, porque minha filha é autista", e uhum, começou a descrever a filha. E quando ele começou a e eu já me armei na hora, uhum. porque a gente Não espera uma pergunta dessa, né, uhum, e desestabiliza. exatamente. E ele começou a descrever a filha, e quando ele começou a descrever a filha, ele foi praticamente descrevendo o meu filho. Aham. E daí ali eu Você conseguiu ligar os pontinhos que até então estavam Eu separados, né? ali me deu um clique. Ali parece que quebrou o vidrinho, assim, que eu não enxergava. Uhum, Eu lembro que eu perguntei pra ele assim: "Tá", mas eu ainda fiquei assim: "Sua filha precisa de tutora na escola?" uhum, Daí ele falou: "Não, porque minha filha não tem déficit de QI, não há necessidade, ela uhum. consegue acompanhar, porque é nível 1 de Ah, suporte". sim. Daí eu falei: "Ah, tá". E daí eu fui daí então eu fui começar a pesquisar na internet. Eu não Uhum, sabia que existia nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, não uhum. sabia. E até tinha testes na internet. Os testes perigosos de É. internet. Até tinha testes. Seu filho faz isso, 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 isso. Daí no final tinha, provavelmente é autista, é não sei o quê. Olha só, Uhum, até o que eu cheguei a fazer, né. sim. Mas voltei daí Uhum, na neuropediatra e uhum, falei: "Doutora, aconteceu isso, uhum, tem esses sinais e sintomas, uhum. e eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, tô achando que é autismo". E ela não peitou. Não, Não, não. Nem não, investigou, não, não. não. Daí ela falou assim: "Então você vai para um psiquiatra". Uhum, Ela não quis assumir a responsabilidade. sim. Daí foi um problema encontrar Uhum, um psiquiatra lá no Maranhão. aham. Infelizmente, eu morei na capital, mas
de profissionais é muito defasado, Uhum. na Uhum. parte de saúde é bem defasado lá, então foi difícil. Eu não encontrei um profissional especialista em Uhum. criança, encontrei um profissional que atende todas Geral. as idades. Uhum. Mas como passei meses pesquisando, E fazendo alguns testes. É. eu cheguei lá com o Matias e Aham. com uma lista, porque eu De pensei: "Eu não posso esquecer de nenhum sinal e sintoma, porque não Uhum. posso deixar a mínima dúvida, né, Sim. porque se eu deixar a Sim. mínima dúvida, eu vou perder mais tempo ainda". Uhum. E, sem brincadeira, acho que eram mais 4 folhas. Nossa. E conforme eu ia falando com o doutor nem olhava para mim, ele só Uhum. eu ia falando e ele só observando o Matias, olhando o Matias, e o Matias com o bichinho dele, que ele tem um bichinho Uhum. de apego, Já pego. Uhum. uhum, que também é uma característica. Isso. Aham. E ele tentava falar com o Matias não interagia, não queria falar, não olhava. O Matias, ele olha, mas ele não sustenta. Ele olha, mas não sustenta, né. Ele Uhum. até chega a ter o contato visual, mas não sustenta por muito tempo. Aham. E eu falando as coisas, desde seletividade alimentar, agora ele está começando a provar alimentos, mas a questão de alimentos pastosos, a textura é mais difícil para ele. Uhum. Ele faz amizade com facilidade, mas ele tem dificuldade de manter a amizade. Uhum. Ele tem dificuldade com empatia. Uhum. Lá no condomínio, a gente já tá tendo dificuldade com uma vez uma menininha ficou presa no elevador, Aham. a menininha saiu chorando, e ele Hum. em vez, né, De de acudir. acolher, Uhum. ele ficou rindo. Uhum. Ele não soube entender o que tinha acontecido, né. Uhum. E ironia, Não entendo. se eu falo pra ele: "Filho, me dá 2 minutos, deixa eu só terminar aqui, me dá 2 minutos", ele vai lá no relógio, ele olha: 2 minutos. Muito literal, né? Literal, extremamente literal. Uhum. Então, essas coisinhas somando, sabe, daí eu fui Uhum. falando: "Doutor, é isso, é isso, é isso". Uhum. E fora as outras coisas, né, que, eh O TDAH, propriamente, o TOD, né, exato. E são da comorbidades do autismo, né. então, e daí nessa consulta, foi pelo convênio, Uhum. durou 1h50 Nossa. pelo convênio, Uhum. e saímos de lá com diagnóstico de autismo, Uhum. Mas de imediato ou de não teve nem mais testes? Foi de imediato. né, ele mesmo ficou tentando fazer testes, ele mesmo tentou fazer interações, ele mesmo, por isso que demorou 1h50, sabe. Uhum. Mas com todos os dados que eu trouxe, ele já não teve dúvida. Uhum. E como que foi para você a notícia, receber essa notícia, essa confirmação de que, olha, de fato, o seu filho se enquadra no espectro? Me trouxe alívio, me trouxe resposta. Falei assim: agora Agora as coisas se agora se encaixam. encaixa". Encaixe. Uhum. Entendi. Eu até Uhum. escrevi para minha amiga, assim: "Agora minha vida mudou, Uhum. hoje a partir de hoje minha vida mudou, mas posso dizer que também agora eu posso oferecer o que o meu filho precisa, Uhum. né". Porque mas enfim, na consulta saímos com o diagnóstico de autismo nível 2 de suporte, porque até a Uhum. questão de higiene
Eu tenho que Uhum. auxiliá-lo Uhum. no banho, tanto na parte de higiene, Uhum. de escovar os dentes, de tudo, de tudo. E o Uhum. que que era o TDAH e o TOD, que eram o diagnóstico principal, passaram a ser comorbidade. Uhum. E ele já me passou uma série de terapias. Uhum. E na época eu fazia crossfit. Na época É. eu fazia crossfit. E olha só como as coisas vão se encaixando, né? E naquela mesma semana eu vi que o meu instrutor de crossfit, ele também era ele era aplicador de psicomotricidade. Olha. E como eu não conhecia muito bem a cidade, eu já fui Uhum. direto nele. Aonde que é a clínica que você faz a aplicação? E eu vi como que era a estrutura, né? Se eu Sim. quero ir lá. Daí ele me passou o contato. Uhum. Fui lá, já consegui a liberação pelo convênio. Gente, eu acho, olha, se teve uma coisa de excelência em São Luís, foi essa clínica. Se Ela era teve. multiprofissional? Como que ela era? Olha, eu por ser da área da saúde, Uhum. nem aqui no sul eu vi uma coisa tão organizada, tão preparada, tão acolhedora e também, eh, multiprofissional, assim, Completa. completa Uhum. e realmente multiprofissional, assim, Uhum. eles trabalhavam com cada. Cada segmento. Então teria Eles faziam fisioterapeuta? reunião para trabalhar cada paciente. Uhum. Então eles chegavam numa conclusão, falavam assim: "Ah, o déficit dele é tal", e Uhum. cada um trabalhava na sua área para Ah, trabalhar tal déficit. entendi. Era muito legal. Não. Então só pra gente entender, teve uma análise dele, do Matias. Primeiro teve uma avaliação só comigo, com todos os profissionais. Uhum. Pra Depois conhecer o Matias, olha que legal. só comigo para conhecer toda a história Uhum. dele. A gente fala muito da importância do vínculo Sim. nesse curso e tá aqui a prova, né, de que o primeiro contato tem que ser com a família, Tem que porque ser a com a família família, exato. conhece, né. Aham. Eu conheci os profissionais que iam atender ele, Sim, e os profissionais conheceram a história do Matias. sim. Daí depois fizeram uma avaliação só com ele. Uhum, Depois da avaliação, eles fizeram um feedback comigo, me uhum, trouxeram um relatório com o que eles enxergaram e uhum. com qual era o objetivo inicial de tratamento. Olha que legal. Por escrito, Uhum. me entregaram, Documentado. Hum. documentado. Depois de 6 meses, que foi o período só que eu consegui ficar na clínica, que a gente veio embora, né, Uhum. eles fizeram uma devolutiva com o Nossa, que bacana. objetivo inicial, com o que eles conseguiram e com o Uhum. que seria o próximo passo, Para Sim, dar continuidade e que sequência ao seria tratamento. o isso. próximo que seria dar continuidade. Uhum, Então ele fez todas as terapias necessárias, uhum. inclusive ecoterapia, Olha só. tudo, Bacana. tudo, Uhum, tudo, tudo. Era uma clínica, assim, extremamente completa. uhum, Até questão de falta de profissional, uhum, eles conseguiam remanejar, assim, e a uhum. comunicação. Gente, Foi eu inesquecível. estava no céu e não sabia, sabe. Uhum, E eu falo que se eu pudesse trazê-los no bolso, carregava uhum. E comigo. como que foi a evolução do Matias nesse período que ele estava lá? Maravilhosa. Hum. Todo mundo comentava, porque como a gente vinha para cá uma vez por ano, então a gente vinha geralmente na época de Natal, Ano Novo,
quando os familiares encontravam a gente, eles mesmos já comentavam: Nossa, ele já tá falando R. Porque ele falava erradinho, né? Uhum. Ele falava quarto, em vez de falar quarto. Ele celto, em vez de falar certo, ele falava certo. Que Agora ele bonitinho. puxava o R até demais. Acho que interessante. É a evolução maravilhosa. Sim. E eu sempre mandando vídeos, né? Uhum. Na ecoterapia, porque eles perceberam que ele era muito estabanado, ele não tinha uma coordenação motora global muito boa. Uhum. Durante as terapias, com a com as Profissionais? com os profissionais, com as reuniões Aham. deles, eles chegaram à conclusão que o déficit motor dele não era bom. Então Uhum. eles mesmos sugeriram, seria legal incluí-lo na ecoterapia, porque não era Sim. uma coisa que o médico tinha sugerido. Uhum. Então eles mesmos colocaram por conta, A né. importância da análise, né, Aham. da investigação, do Isso, contato. muito bom. Foi É. muito, muito legal isso. Uhum. E daí viemos Uhum. de mudança para Joinville. Uhum. Olá! Ainda não acabou? Não deixe de assistir o nosso segundo episódio da série sobre autismo e acolhimento. Siga nossas redes e nos acompanhe no nosso canal. Até mais!